Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, tudo bem? Nós estamos lendo, estudando e meditando no livro de Atos dos Apóstolos. E eu quero ler e estudar aqui com você o capítulo 2, a partir do verso 42, que diz assim: E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O evento de Pentecostes foi um evento sobrenatural e muito importante que causou transformação da sociedade na cidade de Jerusalém no primeiro século da era cristã. A primeira grande transformação do Pentecostes, naquele tempo, naquele contexto, foi uma transformação na comunicação. Na vinda do Espírito Santo, o Pentecostes fez com que simples homens se tornassem poliglotas, e assim fazendo missões, falando ao coração e à mente daqueles homens no seu idioma, na sua língua natal, algo que só o Espírito Santo poderia fazer. O evento de Pentecostes fez com que um homem covarde que havia negado Jesus 3 vezes se tornasse num audacioso e corajoso pregador, quando as pessoas que ouviram tudo o que aconteceu no Pentecostes estavam zombando e perplexos, sem entender o que significava aquilo. Mas o mais importante dentro desses 2000 anos de história foi o nascimento, o surgimento de uma comunidade diferente que impactou a cidade de Jerusalém e que durante a história no livro de Atos vai crescer, criando ramificações em toda a terra, em todo o mundo e até os dias de hoje. Nós estamos falando da igreja. Essa comunidade era especial porque ela era uma comunidade híbrida. Ela era uma comunidade antropocêntrica, feita de homens, de mulheres, de pessoas. Mas ela também era uma comunidade pneumática, porque tudo que essas pessoas faziam era sobre a liderança, sobre a autoridade, sobre o poder do Espírito Santo sobre eles. E por isso eles se dedicavam à educação ministradas por aqueles homens, aqueles apóstolos que não eram versados na filosofia grega, não eram versados no direito romano e não eram versados nem mesmo nas leis de Moisés e nos ensinos e na profecia dos profetas. Mas o Espírito Santo os capacitava. Essa comunidade tinha um senso de partilha, então eles compartilhavam o pão, eles compartilhavam as suas orações, as suas necessidades, as suas alegrias, as suas tristezas,
e todos eles estavam cheios de temor. O que é o temor? É a reverência, é o respeito a Deus. E por isso muitas maravilhas e sinais eram feitos por os apóstolos ali, que eram os líderes, e a comunidade ficava cada vez mais maravilhada, e os que criam mantinham-se unidos, né? Eles tinham tudo em comum. Eles passaram a relativizar, né, a questão da propriedade privada. Eles dividiam o que tinham para que não faltasse a ninguém. Era uma comunidade acolhedora. Isso também era diferente das outras comunidades, das outras confrarias. Naquela comunidade tinha homem, tinha mulher, tinha criança, tinha gente que era escravo, tinha gente que era pobre e não tinha condição. Então era uma comunidade acolhedora. Mas sendo acolhedora não quer dizer que ela era inclusivista. Ela não aceitava tudo, ela aceitava todos. E as pessoas eram curadas e transformadas no seio dessa comunidade. Por isso tudo, ela era uma comunidade que crescia. E aqui o texto vai dizer que o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então todos os dias alguém se convertia. Não é que essa comunidade não tivesse problema, ela os tinha, mas os primeiros cristãos resolviam os seus conflitos com diálogo, consenso, comunhão, e não através de radicalismo, extremismo e violência. Tudo isso era feito no molho do amor. Essa comunidade vai crescer, se expandir e, sendo levada pelo Espírito Santo, ela vai continuar fazendo diferença em outros lugares. Primeira coisa que eu peço é que eu não retire essas características da igreja, do ensino dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão, da inclusão, que eu não tire da igreja a ação do Espírito Santo e que eu busque nesse Espírito Santo. Se você quer ser igreja, saiba que você está entrando nessa comunidade com essas características. Que Deus abençoe você.